quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 42. 42, verso 16. É o comecinho. Nós vamos ler esse texto. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos, para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos na prisão em 3 dias. Ao 3º dia disse-lhes José: fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. Eu quero destacar o fim deste versículo. José disse assim: temo a Deus. E vamos para o fim do fim de Gênesis, não o fim absoluto, mas no capítulo 50, verso 17. Capítulo 50, verso 17. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Se esses versículos fossem lidos assim a esmo, lidos sem que nós entendamos de onde eles vieram inseridos, nós ficaríamos, como diz a gíria, boiando, não entenderíamos absolutamente nada. Porque são 2 textos. No primeiro nós encontramos José dizendo para os seus irmãos: eu temo a Deus. E no finzinho da própria vida de José, nós encontramos os irmãos dele pedindo por misericórdia, porque o pai tinha morrido, e eles pensaram assim: José vai nos atacar. Nós fizemos mal para ele quando ele era mocinho, de 17 anos, agora ele vai compensar e nos recompensar. Então foram lá e disseram: nosso pai pediu para você não fazer nada com a gente, nosso pai pediu para você perdoar a gente. Aí José, mais uma vez chorando, disse a eles: não tenham medo não, vocês quiseram fazer mal para mim, mas o mal que vocês quiseram fazer para mim, Deus transformou em bem, então podem contar com a minha solidariedade. Quem é esse José? Esse José destes 2 textos que nós selecionamos aqui, que é capaz de dizer: eu temo a Deus. Talvez nem todos que estão aqui possam dizer isto. Ou, se disserem, o façam hipocritamente. Porque há muita gente que diz temer a Deus, mas que não teme a Deus de verdade. O que é temer a Deus? Bem, vamos regredir um pouco na história de José e sentir um pouco o que era temer a Deus lá na história dele. Ele era filho, o primeiro filho entre o enlace matrimonial de Jacó. E como é que se chamava a mãe dele? Raquel, né? Raquel chorando seus filhos. Belém, Belém que chora os seus filhos, né? Belém Efrata. Ele era filho de Raquel e Jacó. Jacó não tinha uma boa estrutura familiar. Pelo contrário, a família de Jacó era toda torta. Mas ele não contava com a Bíblia Sagrada como nós contamos.
ele não contava com as leis que Deus dera, porque faltava 400 anos para Deus dar as leis, e o Novo Testamento então nem se fala quantas centenas de anos faltavam. Então vamos entender no contexto. Jacó tinha 4 mulheres e 12 filhos oficiais, uma filha oficial fora de concubinas. Jacó tinha uma riqueza imensa, era muito, não se avaliava a riqueza por dinheiro no banco, isso não existia. Se avaliava a riqueza pelo número de cabeças de gado, se avaliava riquezas pelo número de fardos de tâmaras, se avaliava por todas as coisas palpáveis. Patrimônio era alguma coisa móvel que podia fazer alguma coisa, e ele tinha muito patrimônio. Para administrar esse patrimônio, os seus outros filhos, que eram mais velhos do que José, ele só tinha um irmão, que quando esse irmão nasceu, o irmão de José, quando esse irmão nasceu, a sua mãe morreu. Então ele foi chamado de Benoni pela sua mãe, mas o pai mudou o nome desse moleque e o colocou como Benjamim. Bem, o José começou a ter uns sonhos estranhos, e lá na mesa baixa, quando eles comiam pão, é bom se entender que isso era muito importante dentro de uma casa, naquela cultura, comer pão uns com os outros, e o pão servia de colher, o pão servia de talher. Então você comia o pão, molhava num prato comum para todos, com as coisas que tinha lá, mas você não vinha molhar de novo, porque você comia aquele pedaço de pão, ele era uma colher de pão. Bem, ali José começou a contar uns sonhos estranhos para a sua família. Começou a contar: olha, eu tive um sonho que o sol, a lua e as estrelas se dobravam diante de mim. Aí os irmãos dele diziam: mas que história é essa, rapaz? E o pai dizia: ô moleque, você está dizendo que todos aqui vão obedecer a você? E ele dizia: olha, eu estou te contando um sonho que eu tive. E assim José ia criando um ambiente ruim para os seus irmãos. Ele talvez fazia isso na ignorância da sua adolescência, achando até que estava agradando, mas ele tinha sonhado essas coisas, ele precisava contar para alguém. E ele contou então para a sua família. Ele era um jovenzinho que temia o Deus do seu pai. Ele sabia que o Deus do seu pai, que não era propagado em igreja nenhuma, em templo nenhum, mas era preservado e vivido dentro da família dele, era o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e o Deus de Abraão. Um Deus monoteísta, um Deus que era único, um Deus que exigia uma adoração pura e uma vida pura. Ele dizia: eu temo a Deus. E uma vez o seu pai disse assim para ele: vá lá para o deserto, onde estão seus irmãos, vai ver como eles estão e tragam para mim uma notícia. E ele foi. Se ele foi a cavalo, ou foi de camelo, ou foi de a pé, nós não sabemos. Mas a verdade é que ele ficou perdido lá no meio do deserto, e alguém falou: o que você está fazendo aqui? Aí ele disse: eu estou procurando meus irmãos, que não estão aqui não, estão para lá. Aí ele falou: tá bom. Então ele foi para lá. Quando ele estava vindo, os seus irmãos, vejam bem, irmãos, José temia a Deus. Seus irmãos, provavelmente poucos temiam a Deus. Pelo fruto da vida deles, nós percebemos que o temor deles, se era um temor hipócrita. Mas eles olharam o menino chegando lá e disseram assim: está vendo lá o sonhador, aquele que diz que vai reinar sobre nós? Olha lá, eu não aguento mais esse moleque. E começaram a falar mal dele. E fizeram uma proposta. Disseram assim: vamos matar esse moleque. A gente pega aquela roupa bonita que o pai fez para ele, molha no sangue de um bode, entrega para o pai e fala assim: um animal pegou. Aí falaram: é muito bom. Então, quando o moleque chegou, colocaram ele num poço. Colocaram num poço e estava esperando só para poder matá-lo. Mas nisso estava passando uma caravana, e naquele tempo havia escravos.
E os escravos não eram os negros, os escravos eram povos ali, brancos mesmo, da mesma cor, mas de nações várias. Os ismaelitas estavam passando ali e eles falando assim, vamos vender ele, assim a gente arruma um dinheirinho também. Aí venderam o José, cataram a roupa do José, molharam no sangue de um bode, levaram para o pai e falaram, pai, um bicho comeu o teu filho. Aí o pai viu aquela sangada toda e falou, realmente, um bicho comeu meu filho. Ah, meu Deus, mais um pedaço da minha Raquel foi embora. E chorou, e sofreu. Seus irmãos ficaram quietinhos. E o José temia a Deus. E foi embora numa gaiola. Chega no Egito, nem o idioma muito provavelmente sabia falar. Ele só sabia falar a língua de casa. E ele deve ter orado assim, meu Deus, eu temo a Ti. Por que essa provação na minha vida? Por que essa dificuldade na minha vida? Eu que temo a Ti, estou aqui preso numa gaiola. Eles que não temem ao Senhor estão lá soltos. Esse tipo de oração eu já fiz na minha vida por mim. E eu não sei se você já fez pela sua vida também, dizendo, meu Deus, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Nossa, quanto mais eu me consagro, parece que o problema piora. E aquele sonho que eu tive, sonho de felicidade, o sonho de prosperidade, o sonho de realização, de felicidade, agora as coisas só dão errado. Provavelmente foi o que José pensou. Aí ele foi exposto lá como um manequim. Quem dá mais? Vamos lá, vamos comprar esse rapaz aqui. E aí chegou um homem que era general do faraó era o rei do Egito, falou assim, eu quero comprá-lo. Pagou e levou embora. Como o rapaz era um rapaz, na nossa linguagem aqui, saradão, então falou assim, não, você não vai para a obra pesada, você vai para casa, você vai trabalhar no escritório, né? Você vai trabalhar dentro de casa, você vai ser um jarbas, você vai cuidar da casa. E ele teve que aprender a língua, mas tem uma coisa, José temia a Deus. E ele entrou naquela casa temendo a Deus. Ele podia não temer a Deus, o pai dele estava tão longe, a mãe estava morta, ninguém estava olhando. Mas mesmo quando ninguém estava olhando, ele sabia que Deus estava olhando para ele. Eu não sei como tem sido a sua atitude quando está longe da igreja, quando está longe do pastor, quando está longe da sua professora ou professor da escola dominical, quando você está longe da sua mãe que é crente, do seu pai que é crente, quando você está longe e ninguém está te vendo. Será que lá no meio do lugar aonde ninguém te vê, você continua temendo a Deus? José entrou naquela casa e a Bíblia diz que Deus abençoou a casa por amor de José. A casa prosperou, a despensa tinha muita comida, tudo deu certo dentro daquela casa. E o patrão falou assim, olha, você realmente é muito bom, a chave da casa está aqui, tudo é você quem resolve, o dinheiro da casa é com você, tudo é com você, só minha esposa é minha, o resto é tudo teu. E José era um excelente administrador. Veja, é um escravo, mas um escravo que estava sendo honrado. Quando nós tememos a Deus, meus irmãos, podemos estar escravizados a uma situação que não gostamos, mas a prosperidade de Deus continua nas nossas mãos. Eu posso estar fazendo uma coisa que não gosto, eu posso estar no meio de uma situação que não aprecio, mas no meio daquela situação, Deus abençoa a minha vida, Deus abençoa o meu trabalho, Deus abençoa os meus estudos, Deus abençoa
aquele projeto que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo temendo a Deus. Mas como é que eu digo que ele temia a Deus? Claro, está evidente. A mulher do Potifar, que era o dono da casa, engraçou-se para o lado dele e começou a fazer propostas indecorosas para ele, dizendo para ele: José, dorme comigo. E ele: olha, moça, Deus me livre. Que isso? Eu temo a Deus. Não, o seu marido deixou tudo nas minhas mãos, exceto a senhora. Eu ia fazer uma coisa dessas com o seu marido? De jeito nenhum, não se fala mais nesse assunto, dona, por favor. Era um teste de fidelidade, mas era um teste de fidelidade a Deus, porque ele não tinha ninguém a dar satisfação. Toda a sociedade aceitava isso. Isso era aceitável, claro, só o marido não aceitaria, mas isso era algo comum, aceitável, todo mundo fazia. José também podia fazer. Essa mulher tentou tanto ele, e ele deveria orar assim para Deus: meu Deus, eu temo a Ti, Senhor. Por que quanto mais eu temo, o Senhor me deu aqueles sonhos? Eu estou aqui aprisionado. Talvez alguns irmãos aqui se sintam aprisionados na situação que estão vivendo. Querem a liberdade, querem a oportunidade, querem poder aquele passo que vai lhes abrir o futuro, e parece que está preso. Aí nós criamos uma cultura evangelical, a cultura de vamos quebrar todas essas barreiras, vamos curar todas estas enfermidades, vamos tirar todos esses problemas, e tiramos de Deus o direito de tratar conosco do jeito que Ele quer. Deus já era Deus antes de eu nascer, e continuará quando eu morrer, mas nós queremos ser mais do que Deus, e não conseguimos, nos frustramos. Dias atrás uma mulher disse assim: estou curada do câncer, foi o apóstolo fulano de tal que me curou, estou curada, não tenho mais nada. Decretou para todo mundo que quem a curou foi o apóstolo. Ela vai fazer outra cirurgia agora, que o câncer esparramou. Quer dizer, viver uma mentira? Não, José não estava vivendo uma mentira, José estava preso, José estava escravizado, e ainda a mulher do rapaz queria alguma coisa com ele, e ela insistiu tanto que um dia ela agarrou, disse: deite-se comigo, e ele viu que a situação era perigosa para ele, e ele então tirou a sua roupa mais exterior, vamos dizer, a blusa, largou na mão dela e saiu correndo para fora, porque talvez ele não aguentaria ficar lá na casa. A tentação, meus irmãos, nós não devemos enfrentar a tentação lutando contra ela, nós temos que fugir dela. Nós temos que enfrentar o diabo, mas temos que fugir da tentação, porque a tentação, ela vem até o ponto em que você permite. A tentação, ela não vai ser maior do que você possa suportar, mas não deis lugar ao diabo. José saiu fora e essa mulher gritou, disse que foi José quem insultou-a, e o dono da casa aceitou a palavra da mulher e o mandou para a cadeia. Meu Deus, um moleque de 17 anos, menino bom, preso, virou escravo, agora virou prisioneiro. Está tudo errado, tudo errado. Lembremos-nos que nós lemos o texto que dizia: eu temo a Deus. O crente passa por provações, o crente passa por dificuldades, o crente passa por momentos de vales de lágrimas. Há horas na vida do crente que o crente nem crente queria ser. Há horas na vida do crente que ele diz: eu quero abandonar a fé. José passou por isso.
jogaram ele na cadeia. Mas se lembram que eu disse para os irmãos que mesmo no meio da prisão, mesmo no meio da escravidão, mesmo no meio da dificuldade, Deus era com ele? Pois lá na cadeia ele se destacou também. Chegou na cadeia, já foi destaque da cadeia, prisioneiro do mês. Foi o prisioneiro melhor. Bom comportamento, fez as coisas direitinho na sua cela. Aí o que aconteceu? O carcereiro confiou tanto nele que pegou a chave da cadeia, deu na mão dele, porque agora ele administrava a cadeia, provavelmente colocando água, provavelmente trocando os pinicos que usavam lá, provavelmente trazendo roupas melhores, menos esburacadas para eles, provavelmente levando embora os ratos que eles matavam, que tinha ratazanas imensas dentro daquele buraco, não havia cimento, era tudo no meio do chão cavocado do barranco. E ele ali, olhando para aquele chão, aqueles ratos, olhando para aquele frio, aquele mofo, e dizendo: isso é vida de uma pessoa que teme a Deus? É assim que a gente recebe as coisas quando teme a Deus? Deus, eu temo a Ti. Mas mesmo não se sentindo bem, José continuava temendo a Deus. O verdadeiro crente não é aquele que passa por tribulações, mas é aquele que passa pelas tribulações e não abandona o seu Deus. Continua firme. E firmeza no seu Deus não é blá blá blá. Firmeza no seu Deus é vida, caráter, comportamento. Eu sou crente. Eu sou crente no trabalho, eu sou crente na escola, eu sou crente na família, eu sou crente no meio da rua, eu sou crente lá na passeata da minha profissão, eu sou crente no concurso, eu sou crente no estágio, eu sou crente no desemprego, eu sou crente no futebol, eu sou crente em toda parte. Muito obrigado, querido telespectador, por assistir a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o meu púlpito através do qual eu proclamo a santa palavra de Deus. Seja um missionário comigo, oferte para o Ministério Essência Cristã. Nós não temos outra fonte de receita, senão o generoso coração dos nossos telespectadores. Nós tudo que fazemos, o fazemos de graça. Você pode ver tudo, mas se quiser ser um daqueles generosos que nos ajudam a segurar as cordas, o caminho está aqui, através deste Pix. Veja as outras sugestões e aguarde também a nossa próxima publicação. Que Deus o abençoe. Tchau.